A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição 6, Pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filho, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe encontra-se em Juízes, capítulo 13, versículos 1 ao 7 e o versículo 24, e Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Então, nesta lição, nós estaremos estudando um aspecto da vida de Sansão, especificamente a criação que ele teve e as escolhas que ele tomou. Daí vem o título, Pais zelosos e filhos rebeldes. Vamos retratar na lição de hoje a história de Sansão, que foi um dos juízes de Israel. Então, meus amados irmãos, o autor da lição vai começar falando sobre os pais de Sansão, uma situação espiritual deplorável. Nós bem sabemos que o livro dos juízes é o livro dos altos e baixos. Então, até o ponto de Sansão ser levantado como juiz, o que acontece anos anteriores, porque os períodos que aconteceu aquela história do livro de Juízes é aproximadamente 300 anos da história de Israel, do ano 1375 ao ano 1050 a.C. Observe que na ordem decrescente, que acontece porque é o calendário antes de Cristo. Então durou ali aproximadamente 300 anos. E nesses 300 anos, o povo de Israel vivia momentos altos e momentos baixos. E os momentos altos se davam quando Deus levantava juízes para libertar o povo de uma opressão que ele estava sofrendo, porque antes eles tinham deixado a Deus. E esse momento de alto e baixo ficou uma constante no período de juízes, ou seja, Deus levantava um juiz, o povo voltava para Deus. O juiz morria, o povo voltava a se corromper. E depois de ser afligido por alguma determinada nação, clamava a Deus e Deus novamente levantava um juiz para ser o libertador daquele povo naquele momento pontual da história de Israel. E assim aconteceu na vida de Sansão. A palavra do Senhor nos fala que os filisteus já estavam oprimindo Israel por 40 anos. Israel estava sob o domínio, sob o jugo dos filisteus. Mas Deus, meu irmão, fez uma promessa a uma mulher que não tem o nome citada, conhecemos ela apenas como a mulher de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. E essa mulher recebe a visita de um anjo do Senhor, que vai a ela e fala para ela que ela iria ter um filho. Observe que essa mulher era estéril. A palavra de Deus nos fala que era uma mulher estéril. Mas quando o anjo aparece, o anjo já sabe de tudo, de toda a situação. Ele não pergunta se ela queria ter um filho, o anjo só já chega e fala para ela que ele sabe. É estéril. Você é estéril. O anjo diz para a mulher de Manoá que ela é estéril e que nunca tens concebido. Mas ele conclui falando com um porém, com um entretanto. Contanto, ela conceberá e terá um filho. E o anjo do Senhor passa as recomendações, ou seja, passa as instruções que aquela mulher, juntamente com seu esposo, deveria fazer para criar o filho. Por quê? Porque o anjo aparece para ela, ela fala para Manoá, e Manoá diz para ela: se esse homem aparecer de novo, me chama, que eu quero saber como que nós vamos criar esse menino. E aquele anjo do Senhor aparece novamente para ela e ela chama o seu esposo e o anjo dá todas as recomendações para criar o menino, mostrando que ele seria um nazireu de Deus.
Ou seja, ele seria uma pessoa consagrada a Deus, desde a sua nascença até a sua morte, porque o nazireado dele seria a sua vida completa. Porque o voto do nazireado, meu irmão, ele poderia sim ser efetuado em um período determinado daquele voto de ser nazireu. Mas Sansão não, Sansão foi uma determinação de Deus, uma escolha de Deus. Ou seja, Deus operou milagre na vida, principalmente da sua mãe, porque ela era uma mulher que não poderia ter filho, e Deus abre a madre dela para ela ter filho. E isso assim aconteceu. E os pais perguntam ao anjo como iriam criar o filho, e o anjo do Senhor dá todas as recomendações, porque eles receberam orientações divinas quanto à criação do filho, que era viver longe de vinho, de bebida forte, de cadáver. E tinha todos esses preceitos a serem seguidos para que o voto do Senhor fosse válido. E isso estava na vida de Sansão. Observe que Sansão ainda não tinha nascido. E Deus já tinha falado que iria nascer um filho. Não precisou fazer ultrassom, que na verdade naquela época nem existia, mas Deus falou, vai ser um menino. E ele vai ser um nazireu, consagrado a Deus. E foi isso que assim aconteceu. Sansão nasce. Já vai o segundo ponto, o nascimento de Sansão e sua formação. Ele nasce, ele cresce, e eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, que ele foi instruído quanto a ser separado, a ser consagrado a Deus, porque não é à toa que lá na frente ele sabia disso, quando ele começa a cair pelo seu ego. Ele sabia porque o pai dele passou para ele quais os preceitos para seguir nos mandamentos do Senhor. Era uma pessoa que foi levantada por Deus para libertar o povo do jugo dos filisteus. E assim ele nasceu, cresceu ouvindo isso. Mas a palavra do Senhor nos fala que, sendo Sansão já grande, ele agora começa a fazer algo que está em desacordo com o desejo do pai e da mãe dele, que é o quê? É casar-se com uma mulher estrangeira, porque ele vai para seu pai e diz para dar a ele uma mulher da qual ele olhou e se agradou. E o pai dele até retrunca: ué, meu filho, será que entre as filhas aqui dos nossos irmãos, entre o nosso povo, não existe uma mulher por quem você venha a se agradar e com ela venha se casar? Você tem que buscar lá na terra dos filisteus, esses incircuncisos, uma mulher para se casar? Aqui tem tantas. E ele fala: meus olhos se agradaram dela. Por quê? Porque o pai era quem fazia todo o trâmite legal para fazer o casamento dos filhos. Então o pai tinha uma responsabilidade. Olha que o pai de Sansão, no primeiro momento, ele até retrucou. E ele deveria sim evitar que isso acontecesse. Mas deu ouvido ao seu filho e ele tomou aquela mulher para ser sua esposa. No caso, seria sua esposa. A gente não vai falar dessa história porque não é o que o autor está trazendo para a gente aqui, não é a história de Sansão, mas é a aplicação da criação que Sansão teve. Então, o nascimento, o desenvolvimento de Sansão aconteceu dessa forma. Teve um nascimento milagroso, porque foi Deus que fez com que ele nascesse, e ele tinha um plano a executar aqui na terra, que era fazer com que o povo se libertasse do jugo dos filisteus. Então Sansão agora cresce, se desenvolve e rejeita aquilo que os seus pais lhe ensinaram ao longo de sua vida, porque ele escolheu seguir o seu caminho. Os pais fizeram a parte dele. E com certeza os pais de Sansão fizeram a parte dele, mas ele
procurou o seu caminho. É o que o autor fala na verdade prática. Ele fala que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dele. Então, meu irmão, a escolha de Sansão foi exclusivamente dele. O pai dele sabia, a mãe dele sabia que ele estava andando fora dos caminhos do Senhor. Mas Deus iria cumprir o plano que foi estabelecido por ele, porque é aquilo que nós sempre falamos, planos de Deus nunca são frustrados. O homem erra e talvez a gente até pense que vai ser frustrado, mas Deus tem outros caminhos para fazer com que o seu plano seja executado. E foi assim que aconteceu na vida de Sansão. As suas escolhas não impediram de Deus cumprir os desígnios dele na vida de todo o Israel. E foi assim que aconteceu. E para encerrarmos essa lição de forma rápida e objetiva, vamos falar o terceiro tópico, que vai falar sobre a fraqueza de caráter de Sansão, porque Sansão subestimou o poder do inimigo. Na verdade, Sansão tinha dois inimigos. O primeiro era o seu eu, que é um inimigo que todo crente tem, toda pessoa tem. E o segundo era o seu inimigo externo, que eram os filisteus, que era o desígnio para o qual Deus o levantou para livrar o povo do jugo dos filisteus. Mas Sansão subestima esse inimigo, esse poder do inimigo, e vai dando concessões. Concessões. A Bíblia fala de grandes feitos que ele executou. Matou leão, matou mais de 1000 com a queixada de jumento. Quantas proezas ele fez. Mas quando ele começa a andar em desalinho, isso mostra que ele entra numa cidade, num lugar inadequado para o homem de Deus, e os homens daquela cidade estão armando cilada para pegar, ele vai embora de meia-noite, e a cidade está fechada, e ele arranca os portões da cidade e leva, meu irmão, porque ele tinha um poder que não era dele, mas era de Deus, mas devido ao seu inimigo interior, ele achava que essas obras seriam efetuadas por causa que ele tinha esse poder, esse controle. Na verdade, ele não tinha, era ação de Deus na vida dele. Então, Sansão superestimou esse poder de Deus em sua vida, porque ele achou que ele que detinha o poder, ele achou que ele que detinha toda a capacidade física para executar as proezas que assim acontecia, e não sabia ele que era Deus quem fazia as coisas acontecer na sua vida. E ele viveu, meu irmão, uma vida de vitórias. Tudo que ele fazia com sua força dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, era feito e executado. Então, meu irmão, ele foi uma pessoa, vamos falar assim, que nunca sofreu o impacto de uma derrota. Nunca sofreu o impacto de perder. Então, isso fez com que o seu ego inflasse. E isso foi o primeiro motivo da queda de Sansão, porque ele começou a dar concessões. Achou que o inimigo era fraco e subestimou o seu inimigo. Primeiro, o seu eu, e segundo, os seus inimigos externos, que no caso de Sansão eram os filisteus. Por isso o autor também coloca a presunção de Sansão, que abarca praticamente isso que nós já falamos, pegando essa parte dessa presunção, e quando ele subestima o poder de Deus, que ele tinha essa presunção na sua vida, porque o Espírito Santo o capacitava, mas ele não, parece que ele não reconhecia isto. E todas aquelas proezas que ele realizava não era porque ele era um homem extraordinário, um super-herói, não, ele era um homem comum. Mas quando Deus agia na vida dele, dava-lhe força para ele executar aquelas grandes proezas. Mas aquelas proezas eram para ser realizadas, como hoje os dons espirituais são disponíveis para a igreja, para serem usados para a glória de Deus e sempre em benefício dos nossos próximos. E Sansão não compreendeu e não entendeu isso, porque Deus estava falando praticamente para ele que o poder era para ser
usado para libertar Israel e não para fazer com que ele viesse a ser grande entre os seus povos ali, o seu povo da sua terra e os povos ao redor. E era isso que estava acontecendo. E daí vem essa presunção de Sansão, achar que era o cara, achar que era o que detinha o poder, era o bombado, era o forte, era o que ninguém resistia à sua força. Um pobre do homem que assim pensa, porque o poder e a força vinha do Senhor. E o autor fala do último subtópico, é manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Aqui nesse ponto o autor vai falar sobre quando queriam descobrir de onde vinha a força de Sansão. Isso aqui já está no final da história de Sansão, quando a gente vai ler o livro de Juízes, ali do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, que vem mostrar toda a história de Sansão. Primeiro, ele pretendeu se casar com uma mulher de Tímina, e os irmãos sabem o que acontece ali, que ele dá um enigma para aquelas pessoas ali, para os da terra da mulher de Tímina, e ele conta para ela e ela fala para todo mundo o segredo. Ou seja, Sansão ele já brincava já desde antes. Porque quando ele vai casar e se casa com Dalila, observe que a primeira mulher que ele tem agrado não é Dalila, são duas mulheres diferentes. A primeira mulher dele foi dada em casamento para outro homem. É o que não vem na história aqui. É bom a gente saber, mas não é o que o autor vai falar na lição. Porque o autor está falando mais da criação de Sansão e o seu desenvolvimento como pessoa e as suas atitudes já como adulto, ou seja, os pais foram zelosos, porém ele foi rebelde à criação que teve e a Deus. E nesta última fase da história de Sansão é quando ele casa-se com Dalila com o único objetivo que ela tinha, era descobrir o segredo que ele tinha. Porque Dalila iria receber o seu pagamento se assim descobrisse. Trazendo para os nossos dias, era praticamente 15 anos de salário pago para Dalila. 15 anos para não fazer nada, porque o salário está pago, ou seja, o que ela iria ganhar em dinheiro daria para viver 15 anos. E foi justamente com esse intuito que Dalila se casa com Sansão, para descobrir-lhe o segredo. E ela começa a jogar para Sansão as artimanhas do inimigo. E Sansão brinca com aquilo. Ele já foi enganado uma primeira vez. Embora aquela consequência ali não foi uma consequência tão desastrosa como esta que veio acontecer aqui. Ele tinha um segredo, meu irmão. E toda pessoa tem um segredo com Deus. O segredo que as pessoas têm, que nós temos com Deus, é nosso segredo com Deus. Por isso a palavra é segredo. E Sansão está novamente agora com uma mulher estrangeira. Já tinha acontecido algo de errado anteriormente. Se fosse uma pessoa sensata que desse ouvido aos seus pais, o que é que ele faria agora? Eu vou dar ouvido aos meus pais, vou casar-me com a mulher dos meus irmãos aqui, da minha terra, da minha nação. Mas mesmo assim, depois de um relacionamento frustrado, ele vai começar um relacionamento novamente com outra mulher chamada Dalila. E essa foi a desgraça na vida de Sansão, porque ela insistia diariamente até descobrir. E Sansão ficava naquela brincadeira. Me amarra aí com 7 cordas virgens, dá 7 nó. Não, tu me enganou, Sansão. Faz 7 tranças no meu cabelo que o negócio vai dar ruim. Ficou enganando ela até que o dia ele abre o seu coração para ela e conta o segredo. E qual foi o segredo que Sansão contou para ela? Era o seu voto de nazireado. E o voto dizia para ele não passar navalha sobre a sua cabeça, porque ele era uma pessoa separada para Deus. E ele, quando conta esse segredo à mulher, pronto, contou o segredo, acabou. Por quê? Porque Deus retira o espírito de Sansão, porque Sansão achava que o espírito, que o poder que ele tinha era dele, e na verdade não era. Ele agora está com a cabeça rapada. E os filisteus vêm e o pegam. E a primeira coisa que o filisteu faz é vazar os olhos, ou seja, fura os olhos de Sansão.
É a decadência agora de Sansão. Por quê? Porque não deu ouvido ao chamado de Deus na sua vida e de cumprir o desígnio ao qual foi estabelecido para a sua vida. E assim aconteceu com ele. Perdeu a visão e perdeu o Espírito Santo e o poder de Deus que estava sobre ele. E aquele momento que foi a sua primeira derrota e a sua última, porque no caso ali foi a sua derrota final, porque ele não deu ouvido, ou seja, era uma pessoa que já vivia de vitórias em sequência, era uma pessoa que tinha esse privilégio na sua vida de ser sempre vitorioso, porque Deus estava com ele. Mas no momento que Deus sai dele, ou seja, no momento que Deus já não está com ele, as coisas vão começar a desandar, meu irmão. E foi isso que aconteceu com Sansão. Teve uma educação excelente, teve. Os pais mostraram para ele o caminho que devia seguir, mostraram, falou para ele os desígnios de Deus, os objetivos de Deus na sua vida, falou. Mas mesmo assim ele bebia, mesmo assim ele tocava em cadáver e por fim se relacionou com pessoas, com mulheres estrangeiras, fora da sua terra natal, não dando ouvido aos seus pais. Os pais foram zelosos, mas ele foi rebelde. Mas a responsabilidade dos atos que ele tomou é exclusivamente dele. O pai falou o caminho a seguir, a mãe falou e a pessoa não quis seguir aquele caminho, vai cair sobre aquela pessoa o juízo de Deus e não sobre os pais. Cairia sobre os pais se os pais não apontassem e não mostrassem o caminho a que deve seguir. Mas o pai mostrou o caminho que deve ser seguido. Mas o ser humano, ele tem a responsabilidade individual de escolher qual caminho deve seguir. E Sansão, nessa situação aqui, foi um filho rebelde, porque seguiu o caminho contrário ao que foi aprendido na sua casa, no seu lar, porque a educação que ele recebeu certamente foi uma educação de ponta, porque era um casal que vivia em uma época de altos e baixos, em uma terra que não tinha, que as pessoas ali já estavam misturadas com outras nações e não tinha compromisso com Deus, mas eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas tementes. Então sabemos de fato que a família de Sansão tinha uma história a zelar, porém o seu filho foi rebelde e mancha essa história na vida de Manoá e da sua esposa, não seguindo os preceitos estabelecidos por Deus. Então nessa lição nós vimos a história de Sansão, mais especificamente frisando no seu nascimento, crescimento e da ação dos pais para com ele, de ele para com os pais, e percebemos que nesse caso os pais foram zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas ele no caso Sansão, buscou seguir o seu próprio caminho. Então tem diversas situações, pais zelosos, filhos rebeldes. Também pode existir o contrário, pais nada zelosos e filhos zelosos, filho que segue o caminho do Senhor. E tem os pais zelosos e também filhos zelosos, porque não? Tem as quatro situações. E pais nada zelosos e filhos também nada zelosos. São as quatro situações. O autor abordou o caso de Sansão, mostrando que seus pais de fato foram zelosos e o filho foi rebelde. Então assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.